Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa que ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, eu te bendigo, ó Deus, por tua palavra, e juntos aqui reunidos, somos gratos a ti, porque a tua palavra nos instrui, nos revela Cristo e nos torna mais santos. Que através da leitura, da explicação e da aplicação desse texto a nossas vidas, nós sejamos, ó Deus, então, edificados por Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Meus irmãos, a gente está aqui no capítulo 4 de Efésios. Paulo, nos capítulos 1, 2 e 3, mostra para aquela igreja qual é a obra de Deus. Amém? A primeira preocupação de Paulo até aqui é, então, revelar aquilo que Deus faz. E quando ele chega no capítulo 4, o apóstolo Paulo começa a fazer uma série de exortações. Ele já falou quem é Deus, ele já falou o plano de Deus, ele já orou 2 vezes por aquela igreja, e agora, depois de ter feito todo esse panorama, Paulo então inicia uma série de exortações, uma série de instruções, uma série de encorajamentos. Ele quer então que aquela igreja, diz o nosso versículo 1 do capítulo 4, viva de maneira digna da vocação que receberam. O propósito de Paulo com essas exortações é que aquela igreja seja edificada, que aquela igreja cresça. O apóstolo Paulo vai utilizar 2 figuras, a figura do construtor e a figura do corpo humano. A figura do construtor, porque Paulo quer apontar a ideia de que aquilo que Deus faz se concretiza visivelmente na edificação do corpo de Cristo, a igreja. Então a igreja é como se fosse um edifício criado por Deus, amém? Em que todos nós somos uma parte desse edifício. Ao mesmo tempo, essa analogia dupla que Paulo usa aponta para um corpo humano, em que todos nós somos membros deste corpo humano e que cada um desempenha a sua função. Ou seja, a primeira exortação de Paulo, meus queridos irmãos, é que a igreja se torne aquilo que ela é chamada a ser. Nós não inventamos moda, nós não criamos regras para sermos salvos. Nós somos salvos por Jesus, pela fé e pela graça, amém? Mas estes que foram salvos são chamados para andar conforme essa vocação. A palavra vocação remete a chamado, né? Algo que se evoca, algo que se chama. Então Paulo está dizendo que nós devemos ser não
legalistas, no sentido de que seguimos um conjunto de regras para sermos aprovados. Mas os aprovados por causa da obra de Cristo correspondem a esse chamado que Deus os faz. E aí Paulo vai apontar algumas características que a igreja de Deus, uma igreja saudável, uma igreja que corresponde ao seu chamado, tem. Marcas de maturidade, marcas de unidade, marcas de serviço e marcas de crescimento. Hoje é um culto de batismo e é importante lembrarmos que o batismo ele representa, Luísa, e para todos nós que estamos aqui como membros da Igreja do Senhor, não somente uma confissão pública de que Jesus é o nosso Salvador, mas a entrada no corpo de Jesus, a igreja a qual ele comprou com seu próprio sangue. Amém? Todos creem nisso? Então o batismo não é só uma expressão privada, uma expressão individual de fé, mas é uma confissão pública, coletiva, congregacional e de pertencimento. Nós estamos sendo adotados e fazendo parte da família de Deus. Então Paulo aponta algumas características inicialmente de caráter, características internas, características anteriores àquilo que se espera fazer. Na Bíblia sempre é mais importante do que aquilo que se faz, aquilo que se é. Deus se preocupa antes de você fazer alguma coisa, de que você corresponda ao caráter daquilo que Ele te chama a fazer. Por exemplo, lá em Timóteo, quando a gente lê as atribuições, as competências, as características do presbítero, antes do presbítero manejar bem a palavra da verdade, é necessário que ele seja um bom pai, um bom esposo, por exemplo. Então Deus, antes de querer que você faça, Ele não está chamando ativistas, Ele está chamando discípulos para seguirem Jesus. E as primeiras marcas desses discípulos são marcas de caráter. Vamos ler. Versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Aqui Paulo usa algumas características de caráter, características interiores, que estão todas interligadas. É impossível que uma pessoa que suporta uns aos outros em amor não seja uma pessoa humilde. É impossível que uma pessoa paciente também não seja uma pessoa humilde. É impossível que uma pessoa mansa ou dócil também não seja uma pessoa humilde. Então a primeira palavra que Paulo utiliza aqui, que é a palavra humilde, é a palavra que carrega sentido para todas as outras. Ser humilde, então, é uma exigência, uma característica dos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus não se consideram melhores do que os outros. Eles não se acham mais perfeitos, eles não se acham mais agradáveis, mais aceitáveis em si mesmos, por isso eles são humildes. A palavra humildade na Bíblia é uma palavra que vem de humus, é uma palavra que vem do pó, é uma palavra que remete a nós o entendimento de quem nós somos. Nós somos criaturas de Deus, nós não somos divinos, nós somos pó, um dia nós vamos morrer. A pessoa mais rica que está aqui presente um dia vai morrer, igual a pessoa mais pobre. Todos nós iremos à sepultura. Nós não podemos nos considerar melhores do que nós mesmos. Ligando à teologia que Paulo está desenhando aqui desde o capítulo 1, a salvação é a obra que Deus faz. Então na igreja ninguém pode se julgar merecedor da salvação. Devemos, portanto, ser humildes. E pessoas humildes são mansas, amém? Porque elas são mansas. Porque muitas vezes a nossa falta de paciência, aquelas pessoas que são chatas, aquelas pessoas que estão sempre resmungonas, que estão sempre reclamando das coisas, são pessoas nada humildes, que acham que os outros são sempre mais incompetentes do que elas, que estão sempre equivocados, que se elas fizessem as coisas no lugar das outras, as coisas seriam muito melhores. E como as pessoas não fazem as coisas iguais a elas, elas ficam então muito revoltadas. Segura aí, ó. Elas ficam então muito chateadas, elas perdem a paciência, perdem a mansidão. Da mesma forma, as pessoas que não são longânimas, elas não são longânimas e são impacientes, portanto, porque são soberbas. Você já tinha feito essa ligação que as Escrituras fazem? Pessoas que não são dóceis, pessoas que não são mansas, pessoas que não são pacientes, são pessoas que geralmente se julgam melhores do que
as outras. E na igreja, meus irmãos, isso não pode acontecer. Uma outra característica que Paulo une a humildade, então, é suportar uns aos outros. Viver a vida de igreja muitas vezes vai requerer de nós que nós aguentemos uns aos outros. Aqui a palavra suportar não é dar suporte ao outro, é aguentar o outro mesmo, amém? Muitas vezes, irmã Marilene, você vai ter que aguentar alguém na igreja, você vai ter que me aguentar. Você vai ter que me suportar, eu vou ter que suportar vocês. Nem sempre o ajuntamento da igreja é fácil. Por isso que Paulo diz aqui, né? Suportando uns aos outros, depois ele fala sobre o vínculo a gente ainda vai chegar lá, mas o vínculo da paz. Para ter paz entre nós, muitas vezes nós vamos precisar nos suportar em amor. Um amor doador. Então eu vou ter que me colocar no lugar do outro, eu vou ter que me disponibilizar a amar. Paulo continua e agora ele começa a trazer características vinculadas à unidade. E a primeira coisa que ele diz no versículo 3 é: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, Luísa, você que vai se tornar um membro do corpo de Cristo, para nossa tristeza, um dia no Piauí, não mais aqui com a gente, mas lá, quando você fizer parte de um outro corpo, de uma outra igreja local, lembre-se, todos nós somos chamados para um trabalho. Não existe paz sem esforço, amém, irmãos? Não existe paz dada, não existe paz entregue sem esforço. Paulo está dizendo, para uma igreja viver em paz, os membros da igreja precisam se esforçar. Olha a palavra que diz, façam todo o esforço. Façam tudo o que é possível para que a igreja viva em paz. Porque a tendência é que nós tenhamos partidarismos, rachaduras, divisões, calúnias, pecado. Jesus fala sobre isso, a figura de que nós devemos o tempo todo jardinar. A gente está aqui num belo jardim, jardinar o campo da igreja para que a gente tire as ervas daninhas, para que a gente pode o pecado. Então todos nós devemos nos esforçar. O que é que eu faço para participar desse corpo para que ele tenha paz? E essa paz a ser conservada é uma paz no Espírito Santo. Amém, meus irmãos? É uma paz que advém do Espírito. É uma paz que é realizada, que, embora nos esforcemos, essa unidade não depende unicamente do nosso esforço. Ela é resultado da manifestação do Espírito Santo no nosso meio, nos vinculando pela paz. Nós não temos motivo de ter nada contra os nossos irmãos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ninguém fez contra você e nunca ninguém fará contra você na igreja algo que se compare àquilo que nós fizemos contra Deus. Ah, lá na igreja eu não posso ir lá para aquela igreja não. Fulano fez isso comigo. Sim, meu filho. Vá-se embora mesmo. Vá para um clube, assine ali um clube. Vá torcer um time. Vá fazer qualquer outra coisa. Você não entender que na igreja o vínculo é o da paz e a paz da gente é mantida pela realização, pela compreensão de que os crentes têm paz com Deus, tendo feito coisas muito piores contra Deus e Ele nos perdoou, assim o vínculo da paz é um vínculo de perdão dentro da igreja. Nos esforcemos também para perdoar. A igreja manifesta perdão. E aí Paulo continua. Qual é o fundamento teológico para esse perdão? Versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito. Veja que quando a gente lê, eu espero que vocês leiam depois, o capítulo 1, 2 e 3 de Efésios, a gente vai perceber que a obra de salvação é uma obra trinitariana. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham para que sejamos salvos. Mas a unidade da igreja, ela também tem bases trinitarianas. E o primeiro ponto que Paulo aponta é que há um só corpo e um só Espírito. Nós não temos diversidade de espíritos em nosso meio, amém? Todos nós que somos crentes somos habitados pelo mesmo Espírito Santo. Há um só corpo e um só Espírito, assim como uma só esperança, na qual vocês foram chamados. Em segundo lugar, olha como ele aponta agora para Cristo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Seja, nós temos só um Senhor. Quem é o nosso Senhor, meus irmãos? Quem é o nosso Senhor, Luísa? Jesus. Amém?
Nós não temos senhores diferentes. Por isso nós não nos divergimos, nós não nos separamos, porque estamos sendo conduzidos, guiados e somos seguidores, embora tenhamos diferenças, do mesmo Salvador. Por isso que a figura que a Bíblia aponta para a gente é a figura do discípulo, porque nós somos um conjunto de discípulos seguindo o mesmo Senhor. Mas há também uma só fé. É difícil dizer, muitas vezes, o significado da palavra fé. Existe um esforço interpretativo. A palavra fé, segundo alguns estudiosos, tem pelo menos 12 significados no grego e no Novo Testamento. Mas, aparentemente, Paulo está evocando aqui a figura da fé como um conjunto de doutrinas. Todos nós confessamos a mesma coisa. A nossa unidade não está nas coisas secundárias, a nossa unidade está nas coisas centrais. Por isso que no período aí de preparação para o batismo, a gente estudou o credo apostólico, por exemplo, para compreender as bases doutrinárias da comunhão da igreja, aquilo que nós cremos em comunhão, aquilo que nos faz participantes da mesma mesa, sejam batistas, presbiterianos, assembleianos, irmãos da igreja cristã evangélica, das igrejas congregacionais. Nós cremos em um mesmo Senhor e nós temos uma mesma profissão de fé nas bases centrais do cristianismo, amém? E por isso nós temos também um só batismo. Se você se batizar aqui, ou na presbiteriana, ou no batista, ou na Assembleia de Deus, o batismo vai ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Um batismo que representa o abandono da velha criatura e o abraço, a recepção, o reconhecimento de que em Cristo você é uma nova criatura. O abandono do mundo e a vivência agora como igreja. A perca daquela vida sem esperança e agora uma vida na esperança na volta de Cristo e que Ele está nos conduzindo até essa volta. Amém, irmãos? Um só batismo. E por último, em que nós somos uma mesma família. E agora ele aponta para o Pai. Ele já falou do Espírito, do Jesus e agora do Pai. Versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos. Então nós somos membros de uma mesma família. Essa igreja que está sendo edificada por Jesus e que somos parte dela, é uma igreja que tem só um pai. O pai da igreja não sou eu. O pai da igreja não foi o pastor Manel. O pai da igreja não foi o pastor Frank Forbes. O pai da igreja é Jesus. Amém, irmãos? Veja que o texto nos chama a termos um caráter como o caráter de Cristo. Cristo é quem diz que ele é manso e humilde de coração. E o texto nos chama a ser humildes, porque o nosso Salvador é humilde, amém, irmãos? Nosso Salvador é manso, nosso Salvador, ele é paciente. O nosso Salvador nos suporta. A gente está expondo Marcos, e 2 vezes, pelo menos lá em Marcos, ele diz assim, ó, até quando vos suportarei, ó geração perversa e incrédula. Mas Deus também é triuno. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eles não estão dissociados. Eles compartilham a mesma essência. 3 pessoas diferentes. Nós cremos em um só Deus. O Pai não litigia contra o Filho nem contra o Espírito, mas Pai, Filho e Espírito Santo trabalham em comunhão. Assim a igreja, refletindo o caráter de Cristo, o caráter de Deus, é uma igreja madura, humilde e uma igreja que vive em unidade. Amém, irmãos? Mas Paulo vai começar a apontar agora que essa igreja que reflete o caráter de Cristo também é uma igreja que serve. Por isso, Luísa, por isso que todos vocês, aqueles também que não têm servido, viu? Presta atenção. Jesus chama a igreja ao serviço. Vamos ler o texto a seguir, versículo 7. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa que ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Paulo, então, aponta para a graça de Deus, versículo 7. A cada um de nós foi concedida a graça.
A nossa salvação não é por obras da lei, ela vem por graça. Jesus quem nos salvou pela sua graça. Essa graça foi concedida a quem? A nós, a igreja, a todos os que creem. Mas olha o que Paulo vai dizer aí no versículo 8, citando o Salmo 68, versículo 18. Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Ou seja, a figura que Paulo está trazendo para a gente é que aqueles que recebem graça, também receberam dons. Meus queridos irmãos, não existe ninguém aqui sem dom. A Luísa também tem dom. Deus deu dons a todos aqueles que Ele salva. Por isso que essa figura que a gente tem trabalhado várias vezes lá na igreja, de que eu sou crente, mas eu não faço parte de nenhuma igreja, sinto muito se você acredita nisso. Dá tempo de se arrepender ainda. Porque a palavra que Deus apresenta é que Ele deu dons, e os dons são para quê? É para você. Será mesmo que você acredita que Deus te deu um dom para você? Ah, para você mais lindo, mais maravilhoso, né? Sou o lindão de Jesus, o princeso de Jesus, a princesinha de Jesus. É só para isso, né? Será mesmo? Vamos ler aqui de novo a palavra. Aqueles que foram salvos receberam de Deus dom. Quando ele diz que encheu todas as coisas, é a ideia de que ele preenche todas as coisas, então ele deu dons para todos. Tem um autor das Crônicas de Nárnia, eu já citei ele lá na igreja algumas vezes, C.S. Lewis. C.S. Lewis era um erudito, irmãos. Cara que dominava aí a literatura, era um filólogo, conhecia as palavras. E o C.S. Lewis dizia que uma das coisas mais difíceis quando ele se converteu é que ele era tão bom em muita coisa que ele ficava descontente com todas as outras. Então o louvor incomodava ele, porque ele sabia muito bem sobre métricas e tal. A pregação não era erudita como ele estava acostumado, então às vezes incomodava. E aí um dia ele disse que olhava para o lado e via um homem do lado dele com a bota cheia de lama, e ele disse que tinha muito a aprender com aquilo. Ou seja, ele teve que aprender a ser humilde, mas ele também teve que aprender que ele vai naquela igreja para servir. A gente vive numa cultura do McDonald's eclesiástico. A gente vai para a igreja para receber o McLanche feliz do Espírito Santo. Então eu paguei, eu tenho que receber uma boa pregação, que é o hambúrguer, um bom louvor, que são as batatinhas fritas, né? Eu tenho que receber também boas programações, que é o brinquedinho que vem junto. E o que é que você entrega? Nada. Não varre nem a igreja depois que o culto termina. Né? Tem a programação? Deixa para os outros, aqueles que organizaram, que limpem, que arrumem, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Aliás, tenho tudo a ver com isso. Eu sou só o consumidor. Por isso que tem uma música que diz: vai, põe para fora o teu dom, é a hora de ir. Deus te deu dom. Tem até um autor popular aí, o Emicida, se eu não me engano, um autor de rap, que ele diz assim: quem tem dom deve ao outro. Não se acha não, porque você tem o dom não. Porque quem tem dom tá devendo, tem que colocar para fora. Deus não te colocou para guardar. E se guardar, a parábola do administrador infiel mostra que você um dia vai prestar contas com Deus. Mas Ele não deu só dons, amém, irmãos? E aqui eu quero que você guarde, eu quero que a Luísa guarde, eu quero que todos nós guardemos essa parte. Porque Deus não nos deu dons como mágica. Eu quero que... Esse para mim é o coração da passagem. Porque ele diz assim, ó, versículo 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A ideia de Paulo aqui é uma ideia de ordem, como se fosse a ordem como as coisas aconteceram na fundação da igreja. Deus enviou apóstolos, designou apóstolos. Depois desses apóstolos, junto com eles, vieram também alguns profetas, algumas pessoas que Deus dava ali a palavra de ensino, a palavra de sabedoria. E depois foram também surgindo evangelistas, anunciando o evangelho, pregando para as conversões. E foram sendo formados os pastores e os mestres. E aqui no grego tem uma dificuldade. Será que Paulo está falando que pastores e mestres é uma só categoria? Todo pastor é mestre? Eu creio que existe uma possibilidade da gente entender isso daqui como pastores e mestres, no sentido que todo pastor é mestre.
Pastores, presbíteros, bispos, na Bíblia é a mesma coisa, não existe diferença não. E claramente na Bíblia, todo presbítero, a qualificação dele, fora o caráter, é saber pregar, é saber ensinar. Então alguém que não gosta de aprender, alguém que não gosta de se capacitar para manejar bem a palavra da verdade, não deveria ser presbítero. Presbítero é alguém que busca servir. Então pastores e mestres é isso, todo pastor é mestre. Mas talvez alguns mestres não sejam pastores, sejam professores, educadores, educadoras. Mas a figura é que pastores e mestres, sim, é uma coisa unida. Tem até uma figura, o mestre como pastor, o pastor como mestre. Mas veja, são dons, mas também são pessoas. Ou seja, Deus não nos deu um pendrive espiritual. Não é uma nuvem espiritual, né? O Google, nuvem, iCloud, né? Não é uma nuvem espiritual, que de lá vem a capacitação. Para você capacitado, Deus lhe deu pessoas com dons. Deus lhe deu pessoas. Deus chamou alguns, não chamou todos, mas alguns para nutrir todos. E quem são esses alguns? Pessoas. Você já viu um apóstolo que não é pessoa? Você já viu um profeta que não é pessoa? Você já viu um evangelista que não é pessoa? O ChatGPT não pode ser um evangelista, meus irmãos. Você já viu pastores e mestres que não são pessoas? Ele deu pessoas. Guarda isso, porque eu quero aplicar isso para a sua vida e para a minha vida ainda. Versículo 12. Com o fim, qual foi o propósito de Deus dar essas pessoas? Com o fim de preparar todos os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então veja, a função do pastor é preparar a igreja através do ensino, para que a igreja edifique o corpo. Então deu dons para pastores, deu dons para os membros aprimoram seus dons para edificarem o corpo de Cristo. A função de edificar o corpo de Cristo não é minha somente, não é dos presbíteros somente. A função de edificar o corpo de Cristo é sua. Porque o ponto que eu quero trazer, meus irmãos, e para a Luísa também, é que Deus te deu para a igreja, amém? É que Deus deu você para a igreja. Deus não deu só dons, Deus deu você para a igreja. Deus te deu com dons para ser uma bênção na sua igreja. Eu vou ler de novo. Ele chamou pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, eu preciso ser preparado. Tem pastores? Tem. Então você está sendo preparado. Eles estão ensinando? Estão. Então você está sendo preparado. Eles estão ali dando doutrina, dando tal. Então você está sendo preparado para quê? Para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então Deus deu pessoas, pastores e mestres. Deus deu você para que a igreja de Cristo seja edificada. E qual é o propósito? Qual é a meta final, né? A meta aqui, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Então aqui tem uma meta dupla. Essa igreja que edifica uns aos outros é uma igreja que começa a desenvolver uma unidade na fé. A gente vai solidificando, a gente vai amadurecendo, a gente vai sedimentando aquilo que a gente crê. Quando a gente se relaciona, a gente começa a perceber: ô irmão, eu acho que isso aqui que você crê está um pouco equivocado. Ô irmão, isso daqui beira uma heresia. Ô irmão, glória a Deus, isso aqui que você crê é muito bom, eu aprendi com você. A nossa comunhão e o nosso serviço de edificarmos uns aos outros vai lapidando, trabalhando, vai desenvolvendo a unidade da nossa fé. Pode prestar atenção que muitas vezes aquelas pessoas que menos participam do serviço, que menos participam da comunhão, são aquelas que quando a gente vai descobrindo, a gente vai percebendo que tem uma fé toda desmantelada. Uma coisa não tem nada a ver com outra. O Lé com o Cré não bate, o A com o B não bate, o Beabá está desajustado, as notas espirituais estão todas desafinadas. Porque uma igreja que vive em comunhão, ela vai desenvolvendo unidade da fé. Amém, irmãos? É por isso que é natural que à medida que nós cresçamos em comunhão, a gente vá crescendo em doutrina. E é o outro ponto, e no conhecimento do Filho de Deus.
Meus irmãos, a nossa comunhão faz com que a gente cresça no conhecimento de Deus. A Luísa será batizada hoje, todos aqui, ou a grande maioria, foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o propósito, queridos irmãos, é que sirvamos uns aos outros até que tenhamos pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, nós como igreja crescemos em relacionamento com Deus. Conhecimento aqui não é um conhecimento intelectual não, viu? É um conhecimento de relacionamento. Significa que todos aqueles que fazem parte da igreja são chamados a conhecerem, através de um relacionamento, cada vez mais Jesus. Então por que nós servimos uns aos outros? Para termos unidade de fé e para que nós nos relacionemos mais com o Filho de Deus. E aí ele diz aqui, até que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então qual é o propósito final? É que nós pareçamos com Jesus. Amém, irmãos? Isso aqui diferencia o paganismo do cristianismo. Qualquer outra proposta religiosa, ela é um conjunto de regras para você seguir. Talvez seja por isso que você, de repente, abandonou, durante alguma época na sua vida, qualquer proposta religiosa. Porque é impossível você seguir qualquer conjunto de regras perfeitamente para ser salvo. Mas o cristão, ele não segue um conjunto de regras para ser salvo. Não é que a nossa vida cristã não tem uma ética, mas é que a nossa ética, ela advém da pessoa de Jesus. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós queremos ser, está intimamente ligado com aquilo que Cristo é e com o nosso relacionamento com Ele. Deus não diz assim, olha, eu te salvei, agora pega esse conjunto de regras aqui e cumpre. Não. Jesus diz, aquele que quiser seguir após mim, é aquele que me segue, é aquele que se relacionando comigo através da palavra, vai se tornando cada vez mais parecido comigo. Você já tinha reparado isso? Que o grande objetivo de Deus é que você se pareça com Jesus? O grande objetivo de Deus através de Cristo e da igreja é que nós nos tornemos a imagem do seu Filho. É que nos tornemos iguais a eles, irmãos. Em caráter, em justiça. E aí Paulo finaliza resumindo esse propósito de novo. Versículo 14 até o 16. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então o primeiro ponto de Paulo, para resumir aquilo que ele ensinou, é que aqueles que desenvolvem o caráter de Cristo, a unidade de Deus e o serviço expresso por Cristo, são aqueles que não vão ser como crianças. Pode prestar atenção que muitas vezes pessoas que retêm o seu dom são aquelas pessoas que ficam pulando de galho em galho, seguindo a última moda doutrinária do momento. Agora a visão que Deus me deu, e vai pra cá, aí eu sirvo no ministério tal, aí daqui a pouco tá no ministério B, no ministério C, no ministério D. E sabe o que é que Paulo está dizendo? É que quem faz isso é como menino, é criança. Homens e mulheres são aqueles que têm estabilidade de fé, que seguem a Deus, que buscam a Deus, não como criança sendo levado todo o vento de doutrina. Eu escutei uma coisa ali que é legal, vou lá. Eu vou visitar outra igreja. Já é meio da igreja, vou visitar outra. Aqui que é o meu lugar. Aí depois vai visitar outra. Aqui que é o meu lugar. É criança. E sabe por que essas crianças fazem isso? Porque elas não estão servindo a igreja com seus dons. Meus irmãos, a figura de Cristo ainda está aqui. O caráter é espelhado de Cristo, a unidade é espelhada de Deus. E quando Deus quis nos dar graça, o que foi que Ele fez? Ele mexeu a varinha mágica dele e disse, sejam salvos e estivemos salvos. Ele enviou o seu próprio. Por que é que eu estou dizendo para você que Deus nos deu pessoas, Deus nos deu você? Porque a expressão de amor de Deus, a expressão de graça é que Ele nos deu o seu próprio Filho.
O nosso Salvador Jesus é aquele que desceu dos céus e se deu à morte de cruz, para que nos tornemos semelhantes a Ele. Ele morre a morte de cruz, morte cruenta, e ressuscita ao terceiro dia, para que sejamos comprados das trevas para a luz. Ele não nos ama com amor sentimental, Ele nos ama com um amor sacrificial. Ele se deu para resgate das suas ovelhas. E em espelho a isso, os seguidores de Jesus também vão se dar para edificar o corpo de Jesus. É por isso, como crianças, eu ia falar igual o mestre Yoda, como crianças não seremos, né? Por isso não seremos como crianças. Mestre Yoda é do Star Wars, para quem não pegou, tá? Ele fala tudo trocado. Então, meus queridos irmãos, não são como crianças. Antes, seguem a verdade com amor. A verdade com amor, Paulo está dizendo, é que nós não falamos a verdade sem amor, né? A verdade não nos dá direito de chegar com um rifle espiritual, uma metralhadora espiritual, nem com uma voadora na pleura do irmão sem amor. A gente fala a verdade em amor. Ao mesmo tempo que quem ama não deixa de falar a verdade. É a verdade em amor. Não é verdade sem amor e nem amor sem verdade. Para que cresçamos naquele que é a cabeça, Cristo. A cabeça, meus irmãos, significa liderança, uma série de coisas, mas aqui, e muitas vezes em Efésios, significa fonte. A ideia é que cresçamos naquele que é a fonte de crescimento, ou seja, a igreja só vai crescer se estiver ligada àquele que é manso e humilde de coração, aquele que é um com o Pai e com o Espírito Santo, aquele que se deu em favor da sua igreja para a remissão dos pecados, aquele que desceu e que submeteu à vontade do Pai até o fim. Ele não foi menino, no meio do caminho abandonou, ele foi até a morte de cruz. E é ligado nele que crescemos. E no versículo 16, a outra parte do resumo, ele diz: dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, quando ligados nele, a figura novamente agora é a do corpo. Paulo traçou a figura da construção, né, a edificação do corpo. Agora o corpo de Jesus, membros ligados na cabeça, eles vão se desenvolver. E eles vão se desenvolver se cada parte fizer a sua função. Qualquer parte do corpo que não cumpre sua função compromete a outra. Se você não tiver com as mãos boas, você não vai conseguir nem escovar os dentes. Se tiver sem braço, vai ter dificuldade para comer. Se você enxergar bem, mas não tiver olhos, seu corpo não tiver pés, o seu corpo não vai até aquilo que o seu corpo olhou. Se um músculo seu estiver debilitado e estiver sem funcionar, os outros serão sobrecarregados. A ideia é que na igreja, aqueles que são unidos e nutridos por Cristo e que desempenham seu papel, colocando para fora o dom que Deus lhe deu, são as pessoas que Deus usa para realizar o crescimento da sua igreja. Por isso, o batismo não é só o começo e a salvação não é só a porta de entrada. É a caminhada com Jesus, ajuntando-se àqueles que são a sua igreja. Viva a vida de igreja. Viva, eu vou usar as palavras de Paulo lá no começo, conforme a vocação que o Senhor te chamou. Ele não te chamou para ser um membro isolado, porque membros fora do corpo são membros amputados, e membros amputados vão ser enterrados ou incinerados. Ele também não te chamou para ser um peso morto, um membro carregado dentro da... Se for um membro machucado, se recupera, né? E depois ajuda os outros. Deus te chamou para estar unido à cabeça, servindo o povo de Deus com seus dons e sendo sal e luz neste mundo. Amém, irmãos? Meus irmãos, Luísa, tu quer compartilhar teu testemunho? Compartilha aqui, por favor. A Luísa vai falar um pouco com a gente. Hoje eu vou mostrar o texto que eu fiz com a minha jornada desde que eu decidi me batizar. Eu sempre soube o quanto é importante ser batizado, mas de uns tempos para cá
fui me apaixonando cada vez por Jesus. Afinal, o que é o batismo? Aprendi que o batismo é uma forma de demonstrar minha fé publicamente. Mas não aprendi só isso. Aprendi sobre a igreja e que não é só um local, mas um grupo de pessoas que tem um objetivo em comum: servir o Senhor. Com essas e várias outras coisas que eu aprendi, tomei a minha decisão, que já queria há um tempo, mas não tinha conseguido por conta de mudanças e acontecimentos. Nesse período, eu tive muitas dificuldades. Mesmo com elas, consegui seguir em frente, pois eu sabia que mesmo com toda turbulência, eu poderia contar com Jesus, e que estava todo dia comigo e entregou sua vida para me libertar de todos os pecados e me dar paz. Desde que eu me mudei para o Bajara, conheci uma igreja maravilhosa que eu congrego até hoje, a Igreja Cristã Evangélica do Calvário. Nela, consegui sentir uma coisa que eu não sentia nas outras igrejas: felicidade em Cristo. Para quem não sabe, felicidade em Cristo é quando uma pessoa tem alegria profunda, que dura. Apesar de qualquer situação, é quando você tem sua vida baseada na fé, e não em coisas passageiras ou materiais, mas sim nele. Essa felicidade é contínua. Por isso, nós temos que ser profundos na palavra, igual uma xícara, e não rasos, profundos igual uma xícara, e não rasos igual um pires. Por isso, escrevi esse texto para mostrar e agradecer todos os meus irmãos que eu amo de coração. E eu espero que cada um de vocês possa crescer cada vez mais e frutificar. Agradeço o pastor Felipe de ter me acolhido e me discipulado. Vou sentir muita saudade de todos e espero que cada dia eu possa estar andando no caminho do Senhor, com Ele e para Ele. Amém. Glória a Deus. A gente vai dar uma pausa de alguns minutinhos, só para a gente trocar de roupa, colocar a bata.